passar numa aula à noite, em algum outro momento. Então, hoje é dia 24 de setembro, começou a nossa gravação. Boa noite para todos e todos. Estamos aqui nessa sexta-feira à noite, cheio de animação, para mais uma oficina do projeto, né? Então, meu nome é Fabrício, eu sou professor aqui do Departamento de Educação da UFV, e nós temos um projeto de extensão aprovado em parceria com a EFA, Paulo Freire, né? Esse projeto, ele se chama Cozinha Escola, né? Ele foi construído em diálogo com a EFA e a partir de uma demanda, né, de uma vontade da EFA de explorar mais esse espaço da cozinha da escola, né, como um espaço que garanta a soberania alimentar da escola, né, estimule isso, como um espaço que pode despertar a geração de renda e temáticas relacionadas a isso, ideias nos estudantes, né, para geração de renda, e também um espaço de práticas didáticas, né, de reforçar essas práticas pedagógicas para que os professores possam ir lá e dar suas aulas de física, de química, de biologia, ensinando ali tudo que envolve o dia a dia de uma cozinha, né. Então, até hoje, nós fizemos, encaminhamos os formulários, né, nessa período de pandemia, a escola está com as aulas suspensas, então encaminhamos os formulários online para os estudantes da EFA. Está chegando gente aí. Chegaram mais 2 pessoas, mais uma chegando. Vou esperar a Camila entrar aqui. Aí. Camille Alves, boa noite, seja bem-vinda. Enio, boa noite, seja bem-vindo. Neide, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu estava dizendo aqui, pessoal, nós já estamos começando, né? Eu estava só apresentando para todos vocês, tem muita gente chegando agora, né? Então, dizendo isso, esse projeto nosso é um projeto que foi aprovado, infelizmente, é só para a EFA Paulo Freire, né? Quando ele foi feito, ele foi uma multa, né? Esse projeto é fruto de uma multa que o Ministério Público do Trabalho aplicou para cima da Vale da Samarco, e ele tinha que acontecer em Acaiaca e Diogo de Vasconcelos, tinha que ser restrito a esses 2 municípios, né? E nós construímos essa proposta junto com a EFA Paulo Freire para potencializar o espaço da cozinha, que era isso que eu estava falando agora. Daí nós encaminhamos formulários para os estudantes e fizemos entrevistas aqui pelo Google Meet com os professores da escola para saber, né? O que vocês acham dessa ideia da cozinha da escola? O que vocês já fazem de bom? O que vocês sentem falta que a gente pode correr atrás e contribuir, colaborar nesse sentido de contribuir com a formação dos professores, mas também contribuir com a formação dos jovens da EFA, né? E aí fizemos uma lista, são 12 oficinas que foram listadas, essas oficinas já estão acontecendo há mais de mês, mais ou menos a gente tem um encontro por semana. Essa semana foram 2 encontros, já tivemos uma semana com 2 encontros também. Então, a gente organizou uma sequência de temas, e esses temas não saíram da nossa cabeça, né? Eles saíram justamente do que os estudantes e os educadores da EFA Paulo Freire colocaram como demanda, né? Então, nós já fizemos uma que foi a primeira sobre manejo de solos, né? Manejo agroecológico dos solos e alimentação, nós já conversamos sobre sementes crioulas, nós já conversamos sobre o processamento da palmeira Jussara. Essa semana conversamos também sobre a agricultura urbana, entendendo que esse é um contexto importante dos estudantes de EFA hoje em dia, né? Muitos estão no campo, mas muitos estão na cidade, outros estão, né, nesse intervalo campo e cidade aí, né, nessa periurbano, nessa agricultura periurbana. Então, como mais um tema, hoje nós estamos aqui para discutir a legislação, né, das agroindústrias familiares, né, no caso. Então, para isso, na nossa equipe, né, aqui hoje estamos eu e a Maírla, mas tem um outro estudante da EFA de ensino médio que é um bolsista, e nós temos também a Silvia, né, que é uma estudante do doutorado da nutrição, que conhecia a Isabela e que falou, não, sobre essa temática eu conheço a Isabela, ela domina esse tema, ela pode trazer contribuições para vocês.
Então, a gente convidou a Isabela, que está aqui, né, de bom coração, numa sexta-feira à noite com a gente, que a gente agradece de antemão. Passo a palavra para você, Isabela. Fique à vontade e conta com a gente se você precisar de algum apoio, algum suporte, alguma coisa, tá bom? Tá, joia. Obrigada, gente. Boa noite a todos e todas. Aí talvez eu precise, assim, dar uma saidinha para socorrer o Murilo ali, tá, gente? Que eu tenho um bebê de 6 meses, tá no peito, então às vezes ele chora, e tem coisa que só eu que posso resolver, que o pai não consegue, né? Mas tirando isso, tá tranquilo. Então eu que agradeço o convite, né? Um tema que eu gosto muito de conversar sobre. E aí, assim, fiquem à vontade, tá, gente, para participar, porque legislação não é um dos assuntos, assim, mais interessantes, só que é uma demanda muito grande mesmo, né? Principalmente nesse contexto das agroindústrias familiares. A gente está num momento de processamento de alimentos, de inserção desses alimentos nos mercados, principalmente mercados institucionais. Então, a gente tem PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que recebe não só alimentos in natura, existe também a demanda pelos alimentos minimamente processados ou os processados, né? Então, eu trouxe um pouco da legislação que existe especificamente para a agroindústria familiar, empreendimentos da economia solidária e microempreendedores individuais. E que eu sempre ouço muitas pessoas, às vezes, falando assim sobre legislação de alimento, porque é muito difícil, porque não tem nada específico para a agricultura familiar, porque é feito só para os grandes produtores. É algo muito corriqueiro, pelo menos assim, do que eu tenho trabalhado, eu sempre escutava muitas pessoas reclamando sobre isso, assim. Só que a gente tem, sim, legislações específicas, né, para esses grupos. O que a gente, às vezes, tem é um desencontro. A nossa legislação de alimentos ela é uma coxa de retalhos, então, a gente tem legislação da Anvisa, a gente tem do MAPA, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e aí, às vezes, os próprios órgãos usam uma legislação, o outro não conhece, aí passa uma por cima da outra, e às vezes a gente acaba tendo locais que trabalham com legislações que não foram atualizadas, então a gente fica trabalhando em legislações de 10, 15 anos atrás, sendo que a gente tem legislações mais recentes, e isso acaba gerando dificuldade para alguns empreendimentos, e aí, como eu trabalho especificamente com agricultura familiar e empreendimentos da economia solidária, de inserção, porque às vezes eles são cobrados coisas que não deveriam ser, porque existe uma legislação própria para eles. Então, eu vou abrir a apresentação aqui, né, dando um panorama aí das legislações, trouxe as mais recentes para Minas Gerais, que a gente também tem isso, tem as de nível nacional e as estaduais, então eu trouxe de Minas, que é o que interessa para a gente, né? E aí, assim, eu gostaria que, né, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês vão me parando e aí a gente vai mudando o eixo da conversa, porque às vezes eu trago uma apresentação e vocês veem que não é isso, a gente para e vai conversando, tá? Sem nenhum problema. Aí eu vou colocar aqui, vocês me falam se está aparecendo, beleza, e aí a gente vai conversando. Visualizar, tela cheia. Vocês estão conseguindo ver? Aí dá um ok aí, está aparecendo. Apareceu. Então, beleza. Eu coloquei o tema Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, que é o título da legislação que foi criada lá em 2013, específico para a agricultura familiar. Aí eu coloquei, né, agroindústria familiar de pequeno porte, né? Vou me apresentar. Eu sou Isabela, sou nutricionista e mestra em agroecologia, formei na UFV, e no meu mestrado eu estudei agroindústria familiar. Então, durante o mestrado, eu estudei muita legislação, trabalhei com a parte de boas práticas, a parte de rotulagem, adequação sanitária, né? Então, é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo, não só estudando, mas também como inserção minha dentro do campo da nutrição. Eu tenho trabalhado em projetos, né, nessa parte de agroindústria familiar. Então, eu coloquei
a estrutura da apresentação, né? Uma introdução à agroindústria familiar de pequeno porte, as legislações atuais, qual que é a infraestrutura mínima necessária hoje para a agroindústria funcionar, e o mercado, né? Para quem pensa em produzir para vender, né? Para tanto mercados institucionais ou outros locais, o que é exigido pela legislação. Então, né, uma das legislações mais recentes que fala da agroindústria familiar em relação ao agricultor, né, ela é de 2018 e ela fala que o estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte é aquele sob gestão do agricultor familiar ou produtor de forma individual ou coletiva, com área útil construída de até 250 metros quadrados, ou seja, o local de processamento, né, a agroindústria, ela pode ter, para ser considerada de pequeno porte, até 250 metros quadrados, o que é muito difícil acontecer. Geralmente, as agroindústrias, elas são de menor porte, não chega, às vezes, nem a 100, 150 metros quadrados. E aí é considerado tudo que é produzido, beneficiado, preparado, transformado, manipulado, se ela fraciona, recebe, embala, reembala, acondicione, conserve, armazene, transporte, processe ou expõe à venda tanto os produtos de origem vegetal quanto animal para fins de comercialização. E aí, lá em 2013, a própria Anvisa, ela criou uma legislação, que é a RDC número 49, para colocar algumas coisas específicas, né, para que as pequenas agroindústrias, né, elas pudessem se adequar e participarem também, né, desses mercados, né, com os seus produtos minimamente processados ou processados. Então, o que ela dispõe sobre a regularização para o exercício, né, da atividade de interesse sanitário, para o microempreendedor individual, o empreendimento familiar rural e o econômico solidário. E aí, essa legislação, ela coloca assim, para quem é, por exemplo, agricultor familiar ou agricultora, você vai apresentar a DAP, né, como um documento de comprovação, que é a Declaração de Aptidão PRONAF. Para quem é da economia solidária, que é o CADSOL, e o microempreendedor individual, aí é o MEI. Então, cada um vai ter um tipo de documento específico, né, que precisa apresentar para comprovação. E aí, agora, quais que são os princípios, né, dessa legislação? Inclusão social, produtiva e de boas práticas estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária. Então, essa legislação, ela foi uma forma de capacitar também as pessoas que desejavam empreender, né, como fonte de renda, para que elas pudessem participar vendendo seus produtos, porém de uma forma segura, ou seja, atendendo aí as boas práticas de fabricação, né, de produção de alimentos. Harmonização de procedimentos para promover a formalização e a segurança sanitária dos empreendimentos. O que isso quer dizer? Que os próprios agentes da Anvisa, da Vigilância Sanitária, eles possam auxiliar as pessoas que têm interesse, né, esses empreendimentos que têm interesse em processar alimentos para comercialização, por exemplo, a formalizar esse empreendimento e capacitá-los, né, para que isso possa ser feito de uma forma segura. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Não, então tá. Eu falo muito rápido às vezes, gente, e aí eu acho que eu estou falando sozinha. Eu vou voltar para a tela cheia e vocês vão falar. Né? E aí, o que são as diretrizes, né, dessa legislação? Transparência dos procedimentos de regularização, disponibilização de orientações e instrumentos, racionalização, simplificação e padronização dos procedimentos e requisitos de regularização,
integração e articulação dos processos, procedimentos e dados. Aí uma coisa que acontece, assim, que desde de quando ela foi, lá em 2013, quando ela começou a ser utilizada, é que até hoje, pelo menos, é um desafio que eu tenho me deparado quando eu trabalho com essas legislações para empreendimentos da agricultura familiar, é que muitas vezes os próprios órgãos municipais de vigilância sanitária não conhecem a legislação. Aí, por exemplo, você vai tentar conversar para a regularização sanitária de um empreendimento, e aí às vezes eu chego lá e falo, mas eu queria com base na RDC número 49 de 2013. E aí já aconteceu das pessoas do próprio município não terem conhecimento da legislação. Então, acabam não aplicando, e aí o que eu escuto do outro lado, que é do empreendimento, é a dificuldade de conseguir, por exemplo, um alvará sanitário, de conseguir regularizar. E aí, às vezes, eles acabam preferindo ficar na informalidade, né, produzir do jeito que estava produzindo mesmo, em casa. Só que aí, quando precisa, dependendo do mercado que ele quer vender o alimento ou participar, por exemplo, o PENAI, PA, ele não consegue porque o empreendimento é informal. Então, isso é um gargalo muito grande que a gente tem e que, infelizmente, não deveria ser dessa forma. Mas, por outro lado, a Anvisa é uma agência que regulariza tudo no Brasil. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Isabela, só fazer uma comparação, é bastante semelhante ao que acontece com a educação do campo também. A gente tem uma série de legislações que você chega no município e muitas vezes tem escolas, como aqui é o caso das EFAs, né, que tem dificuldade de conseguir se implementar, e por também desconhecimento, né, das secretarias municipais, às vezes regionais, e tanto para o exercício profissional, né, dos egressos, por exemplo, dos cursos de licenciatura em educação do campo. Então, muitas vezes a gente tem que andar com a legislação debaixo do braço para chegar naquele lugar e dizer, olha, dentro disso aqui, eu estou autorizado sim. Que é exatamente o que eu faço. Quando eu estou trabalhando com os empreendimentos, eu ando com ela literalmente baixo do braço. Eu tenho uma pastinha e já mostro, olha, ela é de tal ano, é isso, isso, isso. E assim, a gente também não pode só culpar o órgão, seja a vigilância ou né, a Secretaria de Educação, né, no exemplo que você deu, porque às vezes são poucos profissionais, é muita coisa acontecendo, é muito trabalho, e nem sempre essas pessoas, né, conseguem se atualizar na medida que as legislações chegam, porque, gente, é muita legislação. É todo dia legislação de alimento nova e uma por cima da outra, então não é fácil. E aí eu já estou acostumada, eu já carrego tudo comigo, já deixo grifado, e aí, assim, até então tenho tido uma boa adesão, e às vezes, quando é necessário, eu mesma marco uma reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária do município, junto com o empreendimento. Eu estou vendo que a Neide está participando aí, aconteceu isso, né, com a agroindústria lá de Araponga. Aí a gente marcou com o menino lá da vigilância, ele foi muito tranquilo, participou, a gente conversou, e aí ficou tudo certo. Então, assim, para quem às vezes, né, tem essa dificuldade no município, o meu conselho é chama a vigilância para conversar, mas uma conversa boa, assim. A vigilância, ela é parceira, não tem que ter medo de vigilância sanitária, né? Que às vezes o pessoal pensa, eu tenho medo de ir na vigilância, ele fechar meu empreendimento, tem medo de falar que eu estou produzindo. Então, eu acho que vale a pena, né, chamar para uma conversa, porque a vigilância é para ser parceira, e não para a gente ter esses embates, assim, no sentido de ter medo ou de achar que eles estão ali para dificultar as coisas, né? E aí, gente, depois dessa RDC, não, ainda tem um pouco de diretriz aqui. Então, proteção, uma coisa que é muito interessante, proteção à produção artesanal, a fim de preservar os costumes, hábitos e conhecimentos tradicionais. Então, isso foi um avanço muito interessante da legislação trazer isso, né, escrito dentro do documento, né, de incentivar a produção artesanal, né, daquele tipo de alimento.
Aí tem o termo que eles usam muito, que é a razoabilidade quanto às exigências aplicadas. Então, tem um tempo para o empreendimento se adaptar, às vezes tem 1, 2 anos, dependendo do que tiver que ser adaptado, ser corrigido, né? Então, dá para fazer com tranquilidade. Fomento de políticas públicas e programas de capacitação, tanto, né, para os agentes da vigilância, que às vezes eles não conhecem a legislação, e os que processam os alimentos. Então, é interessante no município de vocês, né, se às vezes alguém vai conversar lá com a vigilância, tem interesse em processar algum alimento e eles não conhecerem, então, essa legislação, essa norma, ela tem um arquivo que acha fácil na internet, comentado, e aí traz isso tudo. Então, é bacana, assim, para mostrar, né, e ver que é possível regularizar de uma forma tranquila. E aí, como avanços, né, a gente tem, por exemplo, isenção da taxa de fiscalização sanitária. Então, para esses empreendimentos, eles são isentos de pagar essas taxas, respeito à pluralidade cultural dos povos, ou seja, as tradições, os tipos de comida produzida, né? Não exigência de regularização fundiária. Então, se a agroindústria é num terreno que ainda não tem uma regularização, é possível de conversar e continuar fazendo. Razoabilidade quanto às exigências, né, aplicada, e simplificação da responsabilidade técnica. Nesse caso, o responsável técnico pode ser o próprio dono da agroindústria, não necessariamente, por exemplo, ter um engenheiro de alimentos ou um nutricionista que teria que ser pago para ser o responsável técnico daquele tipo de alimento processado. Então, ela permite que o próprio dono do estabelecimento seja o responsável técnico. Então, isso foi um avanço, assim, porque dependendo do tamanho da agroindústria, como que ela vai ter perna para contratar um outro profissional, né, para ser responsável técnico? Então, isso é inviável. Tudo bem até aí? Da minha parte, sim, Isabela, mas vamos, né? Vou ficar Gente, se estiver mais falando muito rápido, pode, né, parar, assim. Ou você quiser dúvidas. dar exemplo de se vocês já processam algum alimento, ou família de vocês, né? Se tem experiência aí, fiquem à vontade. Inclusive para o chat, né? Quem não quiser falar ou tiver com alguma Isso, dificuldade, a gente pode ler aqui tranquilo, tá? Aí, como eu não estou vendo o chat, aí vocês, né, puderem Pode lendo, deixar Fabrício, aí comigo. eu vou Isso, respondendo aqui. beleza. Bom, então agora nós vamos pular para de 2018. Então a gente sai dessa RDC 49 de 2013, que foi assim um marco, foi uma legislação muito importante para os empreendimentos da agricultura familiar, né? E aí a gente vai para da Secretaria do Estado de Saúde de Minas, que é uma atualização dessa RDC número 49 de 2013 e que funciona essa para Minas Gerais, tá, gente? Aí cada estado faz de uma forma. Então, essa resolução número 6.362 de 2018, ela estabelece também procedimentos para o licenciamento sanitário, também do microempreendedor individual, empreendimento familiar rural e o econômico solidário, que exercem atividades de baixo risco sanitário na área de alimentos. Aí, isso aí, baixo risco sanitário, eu vou mostrar para vocês o que é, porque aí depende do tipo de alimento processado. Então, ela já regulamenta assim, a gente pode ter uma forma de licenciamento mais tranquilo, mas depende do tipo de atividade. Se for uma atividade que eles consideram que não é baixo risco, aí sim vai precisar de outros processos para conseguir a regularização. E faz todo sentido, né? Se a pessoa processa ou exerce algo que pode acarretar um risco sanitário grande, né, pensando que a gente está produzindo para outras pessoas, é uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento que você assume que você vai processar algo, vender para outras pessoas, a gente tem que estar muito ciente de fazer tudo com muito cuidado para não prejudicar quem está consumindo, né? Então, ela adota a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a sigla CNAE,
para as atividades sujeitas ao controle sanitário. E aí ela vai estabelecer a classificação de risco, né, para os fins de licenciamento sanitário no âmbito do Estado de Minas Gerais. E aí, como que é essa classificação de risco? Quando eles classificam o empreendimento como alto risco, então vai exigir uma inspeção sanitária e análise documental antes do início da produção. Então, eu vou falar depois quais são os documentos que precisa, né? Quando é considerado baixo risco, aí é em A e B, geralmente as agroindústrias, eu destaquei de vermelho, porque geralmente elas se encaixam em baixo risco B. Aí é permitido o início da operação sem a realização da inspeção sanitária e análise documental. Depois, eles vão até a agroindústria para fazer, né, a inspeção e aí vão ver o que precisa, o que tem que melhorar, né, o tipo de documento que às vezes está faltando, mas geralmente pode começar a operação, ou seja, já pode começar a processar. E se o risco, se for baixo risco A, aí já são dispensadas de licenciamento sanitário para operação, mas assim, eu nunca vi esse baixo risco A, nunca vi acontecer. Geralmente se encaixam como baixo risco B. Uhum. Aí aqui eu coloquei, pode falar. Não, é só nesse slide anterior, se você tem alguns exemplos assim do que geralmente, onde que cada agroindústria se classifica, por exemplo, assim. Ó, eu trouxe aqui. Tá bem aí, isso, ótimo. Ó, aí, por exemplo, aqui o KNAI, número com a setinha vermelha, 10694/00. Por exemplo, moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente. Como a Silvinha falou comigo que teria possibilidade de um processamento de geleia, e eu não achei específico geleia, aí eu vim nesse que seria a fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente. Aí, por exemplo, tem a pergunta lá, o produto final será diferente do artesanal? Se a resposta for sim, ele é classificado como alto risco. Se a resposta for não, ou seja, ele não vai ser diferente de um produto artesanal, então é baixo risco B. Geralmente, essas agroindústrias, o processamento é artesanal. Então, geralmente, o produto final, ele continua sendo artesanal. Ele não tem incorporação de aditivos químicos, corantes ou outras substâncias que podem acarretar, talvez, algum risco. Então, geralmente, é um processamento, é a fruta, açúcar, água e talvez mais alguma coisa. E aí, geralmente, né, para doce, geleia, compota, pelo menos, né, o que eu vejo muito das agroindústrias. Então, geralmente, ele vai ser baixo risco B, na totalidade, assim. Aí aqui tem outros exemplos, por exemplo, fabricação de produtos à base de café, panificação, produtos de padaria, confeitaria, biscoito, enfim, geralmente classifica como baixo risco B ou baixo risco A. Né? E aí tem o número dessa legislação do KNAI, que se alguém quiser depois eu posso mandar também, tem a legislação específica para procurar. Aí vem as tabelas com várias atividades, sei lá, torra de café, beneficiamento do arroz, do feijão, aí tem tudo especificadinho. Qual que é o número do KNAI, qual que é a denominação, qual o tipo de risco, né? E aí, para essas atividades de baixo risco B, não será exigido pela vigilância, por exemplo, a aprovação de projeto arquitetônico, mas deverão ser respeitados os parâmetros físicos, ambientais exigidos pela legislação vigente. O que é isso? Às vezes, já tem um local, por exemplo, no caso da EFA, é a cozinha, né? Então, já existe. O local físico, ele já está ali. Então, o projeto arquitetônico, ele não é exigido, até porque seria para começar algo, né? Mas esses parâmetros físicos que devem ser respeitados, por exemplo, o fluxo, que quando você processa alimentos, a gente tem que ter um fluxo adequado para não ter contaminação cruzada. Então, isso tudo é observado. Então, às vezes, vai um agente da vigilância lá e vai precisar mudar algumas coisas de lugar. Por exemplo, eu vou ter que mudar o fogão de lugar, porque do jeito que o fogão está aqui, ele cruza o fluxo com alguma outra coisa. Mas geralmente é isso, né? Não tem muita coisa para mexer, não.
Aí eu coloquei aqui o que geralmente é pedido. Então, em relação, por exemplo, às edificações e equipamentos, devem possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas da preparação do alimento, piso, parede, teto, revestimento liso de fácil higienização. Aí não tem que ser, tá, gente, tudo azulejado, não é obrigatório ter azulejo em tudo. Por exemplo, pode pintar com aquela tinta epóxi lavável, que é aquela tinta, tipo um verniz, né? Pode ser pintado assim. O que é observado permite uma boa higienização, tanto as paredes, o piso. Então, não necessariamente, ai meu Deus, vou ter que gastar dinheiro, que eu vou ter que mandar azulejar tudo. Nem sempre. Então, se você tem um bom revestimento que te permite higienizar, já é suficiente. Porque o que a gente trabalha muito em boas práticas é a questão da higiene. Se você tiver um local todo azulejado, todo dentro das normas, mas você não faz uma higienização adequada, vai contaminar do mesmo jeito. Tanto que a gente vê grandes indústrias de alimentos aí, vira e mexe, aparece aí, que contaminou tudo, que teve que recolher, né? E com certeza a estrutura física delas está dentro dos padrões de azulejar, de tá tudo inox, não sei o quê. Então, o que é mais importante é a questão das boas práticas, independente do tipo do estabelecimento, do tamanho, tá? Então, isso aqui é observado. As aberturas das áreas de beneficiamento, armazenamento, tem que ter tela, e isso é importante, tá, gente? Ter as telas milimetradas para proteção para entrada de abelha, formiga, mosca, barata, né? Então, isso é importante ter. Aí, por exemplo, aqui um fluxo, né? Ele tem que ter uma entrada e saída sem cruzamento. Aí, Isabela, mas aqui a gente só tem uma porta que entra e que sai. Aí, como é que faz? Eu vou ter que quebrar outra porta? Não. Aí, o que a gente pode fazer no local é observar as etapas de produção. Talvez tentar mudar de local o fogão, ou o armário, ou a mesa. E, por exemplo, ao invés de você estar produzindo, sair com lixo pela mesma porta, espera terminar tudo, higienizar tudo, evitar, no momento que está produzindo um alimento, produzir outra coisa diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo a compota ou a geleia, não fazer pão, biscoito ao mesmo tempo. Esse tipo de cruzamento também, que pode ocasionar problema. Ou está fazendo um alimento in natura, misturar com o que precisa de cocção, ou seja, precisa de ao fogo, ao forno, evitar esse tipo de coisa, né? O ideal seria ter um local que entra e um local que sai, mas nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, é tentar chegar o mais próximo de ter uma linearidade no processo, de não ficar cruzando muita gente num local só, às vezes separar as etapas, por exemplo, as frutas. Tem 2 pessoas são responsáveis pela higienização das frutas, tirar a casca. Aí essas pessoas terminaram, aí outra, por exemplo, vai ser na parte do fogo ali, então não fica todo mundo junto ao mesmo tempo, ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Essa organização dos processos, né, ela ajuda. Então, assim, é ter bom senso na hora de organizar as equipes, ou, enfim, as pessoas que vão estar trabalhando dentro da cozinha. E aí, não só dentro, mas também quem está, por exemplo, na colheita, é importante, né, ter uma boa higienização, tanto das mãos, da roupa, nesse pré-preparo do alimento, se for uma fruta, por exemplo, porque aí lá mesmo você já consegue separar algumas sujidades para não entrar para o local de produção, às vezes com muita sujeira, galho, folha, né? Então, são coisas que podem ser conversadas antes de botar a mão na massa. Aí aqui, por exemplo, tá azulejo, mas não necessariamente tem que ser, tá? Então, piso e parede que permitam uma boa higienização, que geralmente é o que é mais cobrado pela legislação. Gente, vocês estão aí ainda? Tá todo mundo aqui. Então tá. Beleza. Janela telada, né? Então, eu indico essa tela removível
porque ela pode ser tirada para higienização. Então, dependendo do alimento que a pessoa produz, aquilo vai impregnando na tela, né? Então, é interessante colocar uma que seja possível remover para higienizar e voltar com ela depois, que é essa de inox, né? Mas Ah, tem eu ia também... perguntar sobre isso. Mas tem também essa tela que é de um plástico, né? Tipo Mas sombrite, assim. isso. Não sendo possível pôr essa, gente, põe a outra. O negócio é estar protegido. Mas ela é válida também. Sim. Tá. Não tendo buraco, né? Que aí se ela tiver Uhum. buraco não adianta, mas assim, está valendo. O negócio é proteger e ter cuidado. Por exemplo, você usar uma tela dessa perto do fogão que pode causar um incêndio, alguma coisa. Então, assim, ter muito cuidado com a parte também de saúde, né? E bem-estar de quem está manipulando. Então, sempre observar isso também na hora de organizar o local, né? Para evitar que aconteça um acidente, né, de trabalho. Em relação também às edificações e equipamentos, possuir boa iluminação, lâmpada protegida, não colocar lâmpada solta, pendurada, porque ela, por exemplo, você está lá fazendo um pão, um bolo, sei lá, uma geleia, uma lâmpada estoura, cai pedaço de vidro. Imagina o perigo de quem está manipulando e cair dentro do alimento, sei lá. Além do prejuízo de ter que jogar fora, o risco de ficar um pedacinho de vidro, de alguma coisa, você vende isso, dá um problema danado, né? Instalações elétricas embutidas ou bem protegidas, dependendo se o local é mais antigo, vale a pena dar uma checada na parte elétrica por causa de um curto, ou o próprio incêndio, né? A gente vê aí que às vezes tem incêndio por causa de instalação elétrica que não está protegida, ou que já está muito velha. Boa ventilação, né? Porque pensando no bem-estar de quem está produzindo, então você está trabalhando num local às vezes quente, muito calor, é perigoso a pessoa ter uma queda de pressão, desmaiar. Então, é importante ter essa boa ventilação no local para quem está, porque a pessoa vai estar de jaleco, touca, calçado fechado, calça, geralmente calça. Então, tá muito quente, ela está ali na beira do fogão fazendo alguma coisa, né? É perigoso a pessoa passar mal, ainda mais mexendo com fogo, né? Então, é importante essa boa ventilação. Em relação às instalações sanitárias, conter lavatórios, possuir sabonete líquido, inodoro e antisséptico, tá, gente? Então, nada de sabonete sólido, que aquilo derrete, vira uma meleca danada e faz uma bagunça danada, né, que a gente tem em casa, a gente sabe como é que é. Então, para esses locais, é interessante ter aquele sabonetinho líquido, que você vai ali na hora, passa um pouquinho na mão, lava e pronto. Toalha de papel não reciclado, nada de toalha de pano, por causa de umidade, e aí pode ser bactéria, micro-organismo, gosta de coisa quente, úmida e suja. Então, você está ali com aquela toalha, aquele pano, e aquilo vai ficando úmido, sujo, com resquício de alimento, é um prato cheio para micro-organismo desenvolver. Então, tanto o local do banheiro, para enxugar a mão no ambiente que você está manipulando, tanto pano de prato, tá, gente? De jeito nenhum. A gente usa em casa o nosso paninho de prato ali, que fica no ombro, mas para o ambiente de produção, para processamento, assim, é uma das coisas que geralmente a legislação pega assim, muito no pé, por causa de contaminação mesmo. Mesas, bancadas com superfície lisa, que permita boa higienização, e uma coisa importante, lixeira com pedal, tá? Aí aqui, por exemplo, né, a bancada, se possível, essa de aço inox é a melhor, porque para ser lavada, você joga água, você esfrega com sabão, né? É fácil de ver a sujeira, caso seja possível, é o ideal, mas também, não sendo possível, tentar sempre estar bem higienizado a que a gente estiver usando. Aí aqui o exemplo lá do banheiro, né? Então, o sabonetinho líquido, o papel toalha para enxugar a mão, e agora com a pandemia, né? Ter um álcool também é interessante, então sempre usar álcool, né? Assim que higienizar. E, Isabela, deixa eu falar. só uma pergunta no slide anterior.
há muito tempo atrás, estou vendo essa moça com a roupa do Senar aí, né? Há uns quase 10 anos atrás eu trabalhava num outro local, tinha um curso do Senar, e acho que o pessoal estava trabalhando no limite do limite, assim, que era um grupo de mulheres que faziam biscoito e vendia na comunidade mesmo, né? No limite, no limite. Aí você está mostrando uma bancada de alumínio, né? Que inox que está chegando, inclusive o Mantu lembrou aí no chat que está chegando para a EFA. O Que projeto está ótimo. comprando justamente uma dessa também. Tem essa pedra, né? De mármore aí, granito e tal. Granito, é. E aí no limite, eu me lembro delas trabalhando. A pessoa era uma fazenda, uma roça antiga que tinha um mesão lá de uns 2 metros. E no limite, o que eles faziam? Eles jogavam um plástico transparente grosso por cima e processavam. Isso ainda é viável ou não? Olha, o ideal é que não se utilize. Porque o plástico pode ter uma ranhura, um buraco, e aí isso entra por debaixo, e aí se você não tirou ele para lavar, é pior ainda, que aí você virou um local de acúmulo de sujeira, né? Só que assim, entre uma mesa, por exemplo, de madeira, que está toda cheia de ranhura mesmo, que pode agarrar, e você ter o plástico, é preferível você jogar o plástico por cima. Entendi. Então, assim, a gente trabalha com o que a gente tem, sempre pensando na boa higienização e no que for mais fácil de poder limpar, né? Não sendo possível o granito ou o inox, você trabalha com o que você tem. Mas aí, assim, ter cuidado redobrado, para você não tiver furo, cortar, porque às vezes você pica um negócio do plástico, você corta o plástico junto. Isso. Né? Então, você não está rasgado. Você não de tem separar risco. O plástico só para isso, né? Isso, por exemplo, dependendo, você está trabalhando com doce quente, você tem que lembrar que você não pode jogar ele por cima. Então, assim, aí pensando sempre na coisa acontecendo. Tá, mas entre isso, né? Pode usar. Mas, por exemplo, nesse exemplo que eu estou falando, isso, o plástico usado só para isso, sem nenhuma ranhura, nenhuma pode sim. antes, entra nessa condição de razoabilidade? Sim, aí assim, eu estou falando que sim, gente, mas lembrando sempre que cada vigilância, cada município tem uma pessoa, e aí tem as pessoas que usam muito o princípio da razoabilidade, e tem aquelas pessoas que não querem saber de nada. Entendi. Então, assim, sempre tentar ter uma conversa mais amigável possível, e se eles reclamarem, fala que está em processo de organização. Joia. Né? Porque, às vezes, tem pessoas, não pode de jeito nenhum. Eu gosto de trabalhar assim. Para o negócio acontecer, é mais importante quem está manipulando ter essa consciência e estar bem atento a tudo do que você proibir. Porque vai fazer do mesmo jeito. Então, né? É preferível ter esses cuidados. Joia, de nada, o banheiro, aí, por exemplo, as lixeiras também. É interessante lixeira de pedal. Essa lixeira inox é ideal, só que é uma lixeira muito cara. Então, se não tem como pôr a inox, coloca de plástico com pedal. É preferível do que você abrir a lixeira do banheiro com a mão, por exemplo. Né? Então, é melhor usar uma de plástico com pedal, que você vai abrir ela com o pé, do que uma outra que você vai precisar pôr a mão para abrir, seja do banheiro ou do qualquer local, porque às vezes você está ali na pressa, você põe o negócio com a mão ali, volta, põe a mão no alimento, você nem lembrou de lavar. Então, para evitar isso, se puder ter o pedalzinho, é melhor. E em relação aos documentos obrigatórios, né, mas aí também tudo pode ser conversado, é o manual de boas práticas de fabricação, né, que tem os procedimentos operacionais padronizados, que a gente chama de POP, tem a parte dos pontos críticos, de controle, mas existem versões simplificadas desse documento, que ele é mais um norteador. Por exemplo, se você já produz em um local, ele é importante ter uma pessoa que está entrando. Nele você vai ter as receitas completas, o passo a passo, se caso acontecer alguma coisa, como que eu devo proceder, como que é feita a higienização, que tipo de produto químico que é utilizado. Então, o documento é importante ter, mas ter ele impresso e no local, caso alguém tenha dúvida, para checar, né? Ver como que é, mas é algo também que pode ser conversado, até porque é um documento caro, né? Assim, para
fazer e para aplicar, né, dentro da agroindústria. Então, às vezes, né, você ter esses papéis plastificados e colocar alguns passo a passo de pontos-chave, por exemplo, o passo a passo da higienização das bancadas, o tipo de produto que é utilizado, se é cloro, se é detergente, se é sabão, como que é feito, quantos minutos que deixa, enxágua, pode ter isso colado nas paredes de uma forma bem acessível, bem ilustrada, às vezes, para quem está ali manipulando, então é algo que pode ser ajustado. E os procedimentos operacionais padronizados, essa palavra padronizada é importante, porque quando você faz algo para venda, é interessante que sempre seja feito da mesma forma, né? Porque se uma pessoa comprou uma vez e gostou, se ela vai comprar de novo, ela quer achar o produto daquele mesmo jeitinho, seja o pão, o bolo, o biscoito, a geleia, o doce. Se cada dia for feito de um jeito, não tiver padrão, é difícil você ter uma continuidade, assim, né? A não ser que seja algo pontual, né? Eu faço um bolo recheado, mas aí a pessoa escolhe ali o recheio, enfim. Mas mesmo assim, quem está comprando espera um padrão. Rótulo é algo assim que a gente vê que tem muita coisa que não está ok, às vezes eu fico olhando rótulo assim, não só de produtos de agroindústria de pequeno porte, não. Rótulo é um negócio complicado. Geralmente tem alguma coisa que falta, até por causa de fiscalização também da vigilância, que é algo que é muito difícil você pegar tudo, mas é importante ter. Né? Quando a pessoa está comprando um alimento, mínimo de informação sobre ele é importante ter. A gente, né, quando vai comprar alguma coisa, você quer o mínimo das informações ali. Então, o rótulo seria a etiqueta do produto, né? Quais são os ingredientes, o peso. Se tiver tabela nutricional, ótimo, porque o rótulo completo ele inclui tabela nutricional. Alguns alimentos que não é obrigatório, mas são pouquíssimos. Mais 99% é obrigatório ter o rótulo com tabela nutricional. Então, é interessante ter. Esse termo de ciência de responsabilidade, no caso do responsável técnico ser o próprio dono, né, do empreendimento, ou se for no caso da EFA, é a pessoa ali que está gerindo a EFA, enfim, né, ver como que isso seria. O comprovante de capacitação em boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos também é muito importante. Então, geralmente eles pedem, né, um certificado de conclusão desse curso de capacitação em boas práticas, para mostrar que quem está ali manipulando, ele tem uma noção mínima, né, da parte de contaminação de alimentos, né, de como proceder. E em alguns casos pode colocar asterisco aqui, porque nem sempre é pedido, apesar de estar escrito na legislação. Análise química e microbiológica da água utilizada e atestado de saúde dos manipuladores atualizados, né? Então, às vezes pode pedir para ver se a pessoa está com a saúde ok, né? Se ela está apta a estar ali manipulando alimento. E em relação à análise química e microbiológica da água, porque é obrigatório que a água utilizada no processamento de alimentos ela seja clorada. E a realidade, principalmente da zona rural, é que a água não é clorada, né? Geralmente é uma água, né, vem de uma nascente ou de um poço, semi-artesiano ou artesiano, então nem sempre essa água ela é clorada. E aí pode ser pedido uma análise química para ver em relação a se tem coliformes, ou algum outro micro-organismo que possa influenciar no sentido de contaminação do alimento. Ok? Beleza, gente? Vocês estão aí? Beleza, estamos aqui. Beleza. Eu tinha uma pergunta nessa parte, Isabela, assim, para a gente que está aqui mais no entorno de Viçosa, por exemplo, tem o Rogemar que está aqui em Jequeri, tem a Neide que está em Araponga, tem outras EFAs aqui mais no entorno.
Essa análise química e microbiológica ela é feita na UFV, e aí, para quem está longe, onde que consegue isso normalmente? Olha, em Viçosa tem alguns laboratórios que fazem, inclusive na época do meu mestrado, eu fiz em Viçosa todas as minhas análises, tanto de água quanto de alimentos. Aí tem alguns laboratórios, assim, se precisar, não na UFV, mas em Viçosa, né? Tem alguns locais que faz, e não é cara a análise, não. Geralmente, o pro que é exigido, geralmente é coliformes, alguma colônia de bactéria, 2, 3 pontos, assim, que é pedido. Aí não estou com o nome aqui do laboratório, mas eu tenho até contato, caso vocês precisem, eu tenho contato, mas em Viçosa faz, que é o local mais próximo aí que eu sei, que eu tenho certeza que faz é Viçosa. Tá bom, beleza. Aí, em relação aos documentos, né? Por exemplo, o que é manual de boas práticas, né? Que às vezes o pessoal nunca ouviu falar, né? De boas práticas de fabricação. Ele é um documento que descreve todas as operações realizadas no estabelecimento, então, requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, manutenção e higienização das instalações, equipamentos, utensílios, o controle da água de abastecimento, o que é isso, né? Como que está a qualidade dessa água, a limpeza da caixa d'água, que é importante fazer de no mínimo 6 em 6 meses, que é uma forma de você ter uma boa análise, né? Que se você não limpar a sua caixa d'água, você pode até colorar a sua água, que às vezes pode acontecer de não ser suficiente para essa análise vir ok. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, tem um nome feio, né? Pragas, mas é para bicho mesmo, é barata, mosca, pomba, que às vezes, dependendo do empreendimento, né, são bichos que podem trazer algum tipo de doença, né? Em relação à parte da capacitação do pessoal, controle da higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, né, dependendo do tipo de processamento, gera algum resíduo, então como que é feito, como que é descartado, e controle e garantia da qualidade do alimento, né, também, preparado, né, aí como que é um documento que vai trazer ali tudo em relação ao empreendimento. E aí como que se utiliza esse manual, né, de boas práticas? Ele deve ser impresso, né, num papel adequado, folha A4, né, devidamente assinado pelo responsável legal pelo empreendimento e disposto numa pasta de plástico, né, para ser facilmente acessado tanto para quem está manipulando, se precisar olhar alguma coisa, quanto os órgãos fiscalizadores, que no caso seria a vigilância sanitária, né, desses alimentos. Alguns alimentos são fiscalizados pelo MAPA, que é origem animal, geralmente, mel, laticínios, frigorífico, né? Essa parte é o MAPA, e bebidas e polpa de fruta, que geralmente é com o MAPA, não é vigilância sanitária. Mas no mais, né, esses quitandas, doce, geleia, compota, beneficiamento de arroz, feijão, enfim, hortaliças, isso aí tudo é vigilância sanitária. Aí eu tô pulando aqui, eu peguei o manual, aí a outra coisa que eu falei antes da caixa d'água, a inversão análise da água, é importante a limpeza da caixa d'água. Então, isso aqui é algo também muito cobrado, deve ser feito a cada 6 meses. E aí é interessante ter uma planilhazinha, pode ser uma folha, escrever. Foi feita a limpeza, dia, mês, ano, por fulano de tal, foi utilizado, sei lá, água sanitária, para limpeza. Eu fiquei imaginando, tipo aquele pessoal da dengue que passa e antigamente tinha um cartãozinho. Isso, é um negócio assim. Aí é bom ter anotado, e geralmente vai no manual mesmo, de boas práticas, a gente coloca uma folha, um anexo lá com isso. Quem fez a limpeza, o que usou de produto químico, quando que foi feito. Aí, geralmente, o cobrado, assim, no mínimo 6 meses. Se for um local que vocês percebem que tem necessidade de fazer mais vezes, problema nenhum. Pode fazer de mês em mês, 3 em 3, não pode deixar passar muito tempo. E é fundamental, né, para garantir um ambiente adequado, livre de bactérias, né,
E a contaminação da água não põe em risco só o alimento, né? Porque se você consome essa água, você também está sujeito a alguma doença transmitida pela água, né? Pode acontecer, é muito comum de acontecer, né? Acho que todo mundo que mudou para Viçosa e começou na UFV teve algum problema com a água dos bebedouros lá. Sempre tem. Isabela, só uma questão. Tem uma pessoa que está com o nome assim, Fadila Pereira. Levantou a mão, não sei se foi sem querer, se quer falar, pode ficar à vontade, viu? Pode perguntar, gente, para voltar alguma Desculpa, coisa. foi sem querer mesmo. Tá bom, beleza, tranquilo. Então tá bom. Então, né, a caixa d'água é uma coisa que eu dou. Aí, gente, assim, tem muita coisa da legislação, mas para não ficar um negócio também muito, né, denso, eu fui pegando assim, o que geralmente eles olham de cara, assim. Aí depois a gente vai conversando. Em relação ao mercado, né? Então, eu preciso de alimentos. O que eu preciso? Eu vou começar, além da parte do local de processamento e tal, para a venda. Então, deve ter um padrão de identidade e qualidade. Então, o que é padrão de identidade e qualidade? É a forma como esse alimento é feito para sempre ele ter o mesmo sabor, as mesmas características sensoriais. Então, seria sabor, aparência, cheiro, né? Para cada dia não sair de uma forma diferente. E isso é importante ter o quê? Uma receita, né? Uma ficha técnica ali dos ingredientes, a quantidade certinha utilizada de cada um, a marca que utiliza, isso faz diferença. Então, se você faz um biscoito com polvilho, se você trocar um polvilho, por exemplo, testa antes, porque pode dar diferença, a própria farinha de trigo, o próprio açúcar, né? Então, é interessante ir observando isso. Apresentar rótulo completo, né? Então, o que é o rótulo completo? Eu vou mostrar mais à frente quais as informações que precisa ter um rótulo completo, uma embalagem adequada, então é importante uma embalagem, às vezes o produto é de excelente qualidade, ele é muito bem feito, com toda a higiene, aí ele é vendido numa embalagem de péssima qualidade, aí aquilo racha, fura, estraga, e aí na hora de chegar ali no consumidor final, às vezes não tem uma boa adesão, porque ele não estava numa embalagem interessante. E interessante que eu falo não é no sentido de ser bonita, colorida, não, é de ter qualidade, que às vezes a embalagem, ela pode até gerar uma perda para o próprio alimento, se ela não é resistente, então esse alimento ele pode acabar estragando antes do prazo, né? Entrar alguma sujeira, alguma coisa. E uma coisa importante é o manipulador respeitar as normas sanitárias. Aí eu coloquei alguns exemplos de mercado, né? PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, vira e mexe, aí tem chamadas específicas, né, para a agricultura familiar, para os empreendimentos da agricultura familiar. Há pouco tempo, a Prefeitura de Juiz de Fora abriu para várias cooperativas, enfim, para comprar específico da agricultura familiar para abastecimento de hospitais, asilos. A UFV abriu ano passado, né, um estado importante também, mais de 250 mil, né, só aqui para a Zona da Mata. Pois é, então é interessante, né, são mercados que faz o edital específico para a agricultura familiar, e aí, às vezes, as pessoas não conseguem acessar. Rótulo é uma das coisas assim, que pega muito, por não ter o rótulo, ou por a própria... o alimento ali, a forma como ele está embalado, porque aí os editais, eles pedem específico o tipo da embalagem, e se você não atende, aí já é desclassificado. Então, é algo que é interessante, assim, para quem, né, pensa em participar, né, é interessante atender a todos esses requisitos. Em relação ao padrão de identidade e qualidade, o que é? São os atributos que identificam e qualificam o produto, né? Então, composição, ingredientes, características sensoriais, físico-químicas, acondicionamento, embalagem, peso, medida. Então, ele tem que ser sempre do mesmo jeito, no sentido de se você faz aquela forma para atender determinado mercado. Não que você não possa mudar, contanto que você avise que mudou. Se você mudar os ingredientes, então você não pode usar mais o rótulo que você usava.
a denominação, às vezes, do produto, ela vai até mudar. Então, você tem que avisar as pessoas que foi feita a mudança, né? Por exemplo, o doce de frutas. Existe uma legislação específica para doce. O que é doce? De acordo com a nossa legislação. Qual que é o padrão de identidade e qualidade do doce de fruta? É um produto resultante do processamento das partes comestíveis das frutas, com ou sem adição de água, pectina, ajustador de pH e outros ingredientes e aditivos permitidos, e deve ser elaborado a partir de uma mistura que contenha não menos que 50% de ingredientes vegetais, ou seja, de fruta, para cada 50% dos açúcares utilizados. Aí todo doce tem que ter 50 de açúcar e 50 de fruta? Não. Ele tem que ter no mínimo 50 de fruta. Mas tem doce que a gente faz sem açúcar, né? Tem gente que faz bananada, mangada, né? Doce de banana, de manga, totalmente sem açúcar, né? Só com a fruta. Então, beleza, ele atende esse padrão. Só não pode ter menos. Não pode ter menos fruta do que açúcar, né? Ter mais açúcar que fruta. Aí não é classificado como doce de fruta. Né? Então, se atentar para isso, né? Que às vezes você está vendendo uma coisa e não é aquilo que você está falando, né? Da mesma forma, a geleia, tem uma legislação específica que ela fala o que é o padrão de identidade e qualidade da geleia. Aí você vai adaptando de acordo com aquele padrão, né? Até chegar no seu ponto ali. Em relação à rotulagem, então, o que é rótulo, né? É toda e qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita, ou seja, ali na sua embalagem. E aí, o que tem que ter? O que é um rótulo completo, né? Ele tem que ter denominação de venda, então, o que é aquele alimento? É um pão, é um bolo, é um biscoito, é uma geleia? Marca e nome fantasia. Então, sei lá, produtos, rede, raízes da mata. Identificação de origem, então, onde que ele foi produzido, né, quem produziu, instruções de uso e modo de preparar, dependendo do alimento, ele tem modo de preparo. Por exemplo, o café, ele não você abre o pacote, é um pó. Como que você prepara? Se é um produto que precisa de um preparo, é importante de instrução, porque por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe fazer. Aí compra e está querendo ver ali como é que faz. Acho que é café solúvel, né? Pois é. Aí joga água naquilo ali, mistura e não vai dar certo. Lista de ingredientes. Então, quais foram os ingredientes que eu utilizei? Por que é importante? Eu posso ter uma pessoa que é alérgica a algum ingrediente. Se eu vou comprar um bolo, se eu sou alérgica, por exemplo, a leite, eu preciso ler na lista de ingredientes se aquele produto contém leite, porque se contém eu não posso comprar, porque eu não posso comer que vai me fazer mal. Se eu sou alérgica a amendoim ou a farinha de trigo, enfim, é importante até por questões de saúde, principalmente essas pessoas que têm alergias ou intolerância ou optam por não consumir tal alimento, né? Por exemplo, quem não come nada de origem animal, então se ela quer comprar um bolo que não tem ovo, por exemplo, ela vai olhar ali a lista de ingredientes, do que ficar perguntando. Já pensou, você está lá vendendo um bolo, aí todo mundo que você não tem rótulo, aí todo mundo que para comprar começa a te perguntar quais os ingredientes. Você parar para cada um para falar de tudo que você coloca ali dentro. Né? Então, é interessante ter, para quem está comprando, saber o que ele está levando. Quem está comprando, da mesma forma, quando você vai comprar um eletrodoméstico, ou qualquer outra coisa, que você quer olhar ali as informações para você se decidir se você quer ou não levar, né? Então é importante. E a tabela nutricional, o que é isso? A questão de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, questão de quantas quilocalorias, né? Para quem conta aí quilocalorias. Então é interessante ter a tabela nutricional também. Isso é o modelo, né, que a legislação pede. E fora a parte do conteúdo, né? Peso, gente. Peso é algo, assim, imprescindível, né? Está escrito ali qual a quantidade que a pessoa está levando, então tem ali o peso e data de validade. Né? A questão da data de fabricação e data de validade, que é algo também imprescindível que tem que ter.
pessoa tem que saber quanto que o negócio vence, quanto que dura, para ela tomar a decisão se vai comprar ou não. Então, isso é muito importante ter. E o que é necessário para a gente ter um rótulo adequado? Padronização, né? Se vocês, eu trabalho, por exemplo, um dos trabalhos que eu realizo é fazer rótulo para alimentos. Aí a pessoa, Isabela, preciso do rótulo para o meu pão. Aí a primeira coisa que eu peço, eu preciso de uma ficha técnica padronizada. Você tem que me dar exatamente os pesos e medidas corretas que você usa, porque se não me der, como que eu vou calcular? Então, geralmente a gente trabalha com peso mesmo, não é 2 xícaras de farinha. Eu preciso saber quanto que pesa, porque às vezes a sua xícara, você usa uma xícara de 250 ml e às vezes outra pessoa usa uma de 200. Então, isso vai ter diferença no peso, né? Então, é importante a gente saber peso, porque aí eu tenho como saber certinho e calcular esses nutrientes. Então, isso é fundamental. E para quem vai entrar na agroindústria, né? Você começa uma pessoa nova ali produzir com você. Você tem que ter aquilo descrito, porque senão vai perder muito tempo até ensinar a pessoa a fazer. E tendo tudo anotadinho, o peso é muito mais simples de uma outra pessoa realizar a receita, né? Beleza? Até aí? Beleza, Isabela. Só aproveitando essa pausinha, Maírla, você quer dar o recado aí da lista de presença? Sim, gente, eu acabei de disponibilizar o link da lista de presença. Se você tiver algum problema para responder, me avisa que aí eu dou um jeitinho lá, viu? E eu vi que algumas pessoas já responderam, não sei se está todo mundo ligado na apresentação e acabou esquecendo, mas já está aí. Qualquer coisa eu mando de novo mais tarde. Beleza? Maravilha. Em relação ao manipulador de alimentos, né, é a peça mais importante, a pessoa que está ali manipulando. Então, todos que trabalham com alimentação são considerados manipuladores. Seja quem está produzindo, coletando a fruta lá no pé, transportando, recebendo, preparando ou distribuindo. Todo mundo tem que ter os cuidados. Talvez não idênticos os cuidados. Às vezes, quem está dentro da cozinha, por exemplo, fazendo o pão, ou a geleia, ou o doce, ele vai ter um cuidado diferente de quem foi lá no sítio coletar ou transportar. O que não significa que essas pessoas não precisam ter os cuidados higiênicos. Se quem transporta, então ela tem que ter cuidado em relação ao recipiente que vai transportar, se é possível de higienizar, se ele está limpo, não vai transportar, por exemplo, fruta em caixa de sabão em pó, que eu já vi, tá, gente? Feira, pessoal levando pão, biscoito em caixa de detergente, de sabão. Então, assim, o que é o perigo disso? É porque pode ter um resquício do alimento, do alimento não, do produto. Por exemplo, uma caixa grande que tinha vários detergentes ali dentro. Aí a pessoa colocou o alimento dela para transportar. Se tiver um resquício, se aquela embalagem furou, caiu algum produto químico ali dentro, enfim, isso é muito sério, né? Se isso passa para o pão, ou para o biscoito, ou para o doce, sei lá, isso para quem está consumindo, isso pode gerar um problema muito sério. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Não é bobeira. E estar sempre atento, né? Quem também está distribuindo alimento, às vezes foi feito com todo o cuidado dentro da cozinha, todo embaladinho, bonitinho. Aí, na hora de transportar para a feira, ou para seja lá onde for, quem transportou não teve cuidado. Então, tudo que foi feito anteriormente foi perdido. Então, tem que ter essa conversa, né, em todas essas etapas, para quando chegar no consumidor final, alguma coisa que passou ali desatento, estragar o alimento, diminuir o prazo de validade dele por conta de alguma coisa que foi feita inadequada, né? Então, é sempre importante todo mundo estar atento aí. Às vezes são pessoas diferentes, né, que estão fazendo cada parte da etapa. Então, o que é importante ressaltar? A parte da higiene pessoal, né? Quem está manipulando alimento. Então, cuidado principalmente com unha, mão, né? Que é a principal veículo aí
de contaminação, principalmente quando a gente vai fazer análise microbiológica de alimentos, quando a gente caracteriza os micro-organismos ali, a gente chega que pode ter sido mão contaminada. Então, é o que mais acontece. É importante, né, então, ter esses cuidados, e aí, uniforme, né, ter o cabelo protegido, enfim. É muito desagradável você comer uma comida, você achar um cabelo, enfim, outras coisas dentro, né, isso, o consumidor é terrível. E o uniforme, né, é importante também, né, isso aí é muito observado, né, que tipo de uniforme está sendo utilizado. Geralmente, calçado tem que ser fechado, né, por conta até de proteção de quem está manipulando, às vezes está trabalhando com uma faca ou alguma coisa quente para não, né, cair, machucar, então é importante. E uma parte que é interessante é a parte da capacitação dos manipuladores. Né? Eu já estou fechando aqui, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Tanto no mestrado, que eu trabalhei com ações educativas, com o uso de metodologias participativas em relação à agroindústria, né? Familiar, agroindústria de alimentos, a parte de manipulação de alimentos, para as pessoas que estavam já produzindo tanto para vender ou para começando ainda o empreendimento, né? Então, essa parte de capacitação ela é muito importante. Então, por exemplo, alguns exemplos de oficinas, né, que são interessantes. A questão das boas práticas agrícolas, o que é isso? Você falar antes do alimento chegar de fato no local de processamento, é importante ter o cuidado lá na hora da colheita, do transporte, né? Principalmente nesse período de pandemia, então é interessante ter esses cuidados antes, no pré e pós-colheita. De fato, as boas práticas de fabricação, que é a importância no processamento do alimento ali dentro da agroindústria, a parte do padrão de identidade e qualidade dos alimentos, né, que é importante ter um padrão mínimo ali, de acordo com cada cadeia produtiva, a questão dos rótulos, dos selos, né, que a gente já tem também hoje vários selos, inclusive o selo da agricultura familiar, que é interessante, né, de pedir para pôr ele nos alimentos, porque isso gera uma maior visibilidade. E dentro dos selos da agricultura familiar, hoje a gente já tem um selo específico para produtos produzidos só por mulheres, só pela juventude, por quilombolas, enfim. A gente tem várias opções aí de selos que a gente pode fazer o pedido, né, dentro do mapa e ter um local específico para pedir, para colocar ele nos alimentos junto ali com o rótulo, para identificação, né? Então, isso é bacana, assim, para quem tem esse interesse. Aí, algumas fotos, por exemplo, aqui das oficinas, aí eu que estou aqui de Alex-Toquinha. Então, o que a gente foi fazendo, a gente usou a casa da Emater, que está na Vila Gianete, para quem conhece a UFV, tem uma cozinha modelo, né, cozinha escola lá da Emater. Então, boa parte das oficinas eu fiz lá, sobre boas práticas, né, a gente foi fazendo junto ali com o pessoal, montando as coisas, falando um pouco de micro-organismos, né, deterioradores, patogênios, a parte de contaminação dos alimentos. Outra coisa que a gente trabalhou foi a questão da padronização de receitas, né? Então, a gente usou a parte do departamento de nutrição, que tem também lá o laboratório de técnica, né, dietética, para poder fazer as receitas, testar. E aí foi interessante que nós trabalhamos com, por exemplo, a geleia de morango, a gente fez teste sem açúcar, com açúcar cristal e açúcar mascavo, desenvolvemos novas receitas. Então, para quem tem interesse em fazer receitas mais saudáveis, né, lá a gente conseguiu trocar o açúcar convencional pelo agroecológico, diminuir mais de 60% do açúcar. Então, a gente fez também um biscoito de polvilho com batata doce da propriedade agroecológica lá, então a gente conseguiu incorporar isso no biscoito. Então, assim, coisas que
como ideia para vocês, né? Para quem tem interesse aí de tentar uma receita mais saudável, utilizando inclusive alimentos que são produzidos na própria propriedade, então, sei lá, um pão de abóbora, de inhame ou de batata doce que você tem na sua propriedade, ou na própria EFA, né? Às vezes produz algum alimento, alguma fruta, enfim, é interessante, né? Às vezes testar essas receitas para venda, né? Algo diferente, assim. Aqui mais umas fotinhas lá da geleia, que pelo que eu conversei com a Silvinha, parece que vocês têm possibilidade, né, de produção de geleia, não é isso? É isso mesmo. Doce. Isso mesmo. Então, talvez seja algo, oficinas, pois é, interessante, né, de fazer algo, talvez diminuir o teor de açúcar, pode, né, ser algo interessante. Aí a gente fez uma análise sensorial desses novos produtos numa das feiras de Viçosa. E aí a gente teve uma aceitação muito boa. O que é análise sensorial, né? Você leva o produto para degustação, ou seja, a pessoa vai experimentar lá o produto, aí ela vai dar uma nota. Gostou muito, pouco, não gostou, e aí ela vai escrever, né? Se ela quiser escrever por quê ou não, ela vai só dar a nota dela lá, tá vendo? Tem uma escala de 1 a 9, né? Tá de baixo para cima. E aí a gente fez isso na feira, tanto com a geleia, quanto esse biscoito novo aí de polvilho com batata doce. E a gente teve uma aceitação muito boa. Por exemplo, da geleia, 96,87% gostaram muito ou muitíssimo. Aí as pessoas falam, menos doce, mais gostoso, muito bom. O morango é muito bom, né? Ficou ótimo. Então, teve uma aceitação boa. E o mais interessante, que tanto o empreendimento que trabalhava já com a geleia de morango, tanto o outro com o biscoito de polvilho, o carro-chefe deles passou a ser esses novos alimentos, essas novas receitas, né? Então, por exemplo, antes a pessoa trabalhava com biscoito de polvilho normal. Aí a gente incorporou, fez os testes, chegou uma receita com esse de batata doce, e hoje ela vende muito mais esse novo com batata doce do que o outro. E a geleia também teve muito boa aceitação. Inclusive, esse empreendimento, ele é de Coimbra. Hoje ele já está atendendo escolas em Juiz de Fora, com a geleia de morango com menos açúcar. Então, está atendendo algumas escolas lá, conseguiu expandir, assim. Então, foi muito, muito interessante. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Se alguém tiver dúvida, ou se eu não toquei em algo que vocês estavam, né, com a expectativa de falar sobre legislação e eu puder contribuir, vocês fiquem à vontade. Beleza, Isabela. Tem uma dúvida no chat, você já falou no começo da apresentação, mas aí enquanto você vai respondendo de novo, aí eu só fazer um chamado novamente, né, para as pessoas, tem educadores aqui de várias EFAs, às vezes não tem pergunta, né, pessoal, mas às vezes um depoimento de como que está essa situação na EFA de vocês, em que pé que está, o que vocês já avançaram, se vocês já têm alguma experiência parecida, semelhante, estão caminhando para isso, né? Vamos aproveitar esse espaço para a gente tirar essas dúvidas. Eu vou dar um ESC aqui para vocês verem minha cara, né? Como você está escutando minha voz. Aí, se precisar de voltar algum slide, aí sim a gente volta, tá bom? Pode fechar aqui, né? Sim, tranquilo. Então, tá bom. Eu vou fechar aqui, que aí, beleza. Então, aí, se tiver alguma... Da Vanessa era sobre a sua formação, sua área eu sou nutricionista, Vanessa. Nutricionista e fiz mestrado na agroecologia, na parte de sistemas agroalimentares de agricultores familiares. Então, hoje, né, eu trabalho 95% com a agroindústria de agricultura familiar, na parte de capacitação, em boas práticas, a questão de rótulo, ficha técnica, né, para edital de chamada pública, principalmente, né, PNAE, PAA, manual de boas práticas, né, esses documentos que precisam, geralmente eu faço, essa parte aí. Joia. Vamos ver se mais alguém quer
Aproveitar aí e fazer uma pergunta. E puxando sempre para a agroecologia, né, gente? Que, assim, é o futuro, para quem não entendeu isso ainda, né, que a gente, né, vem trabalhando, né, há um tempo já. Desde o meu descobrimento aí da agroecologia na universidade, já vai fazer 10 anos, né, desde a graduação, participando dos grupos e tal. E, assim, como nutricionista, é o meu sonho, assim, se tudo, né, principalmente nas escolas, se pudesse, né, a gente ter os produtos, as hortas e essa parte, né, de inclusão dos cardápios, o próprio PNAE, as nutricionistas que trabalham no PNAE, se pudessem todas ter essa visão, porque a gente sabe que nem sempre é assim, que tem uma dificuldade, né? Principalmente para atendimento, as chamadas, por causa de, às vezes, do tipo de produto, do jeito que chega, a gente sabe que é uma dificuldade que às vezes as famílias têm com os nutricionistas, que às vezes exige uma coisa e é totalmente fora da realidade. Então, assim, a gente às vezes vê depoimento, né? E a questão do processamento é isso. Quem dera se nos mercados a gente conseguisse comprar tudo que é artesanal, que é produzido pela agricultura familiar, as cooperativas, e não ser bombardeado com essas coisas que a gente, que nem comida né? Porque a gente compra umas coisas, a gente vê umas coisas assim que a gente nem sabe, né? O que é. E a questão do consumo local, né, da relocalização, isso é muito importante também. E acho que, sim, as EFAs, né, a gente está aqui falando para um público essencialmente de EFAs, né, é muito importante a gente fazer esse debate, né, Isabela? A gente tem notícias de outras EFAs, aí mais uma vez, estou chamando vocês aí, pessoal, que são de outras EFAs. O Rogemar já levantou a mão, já está inscrito ali, o que eu vi, ele levantou a mãozinha. Eu não sei se é só eu que estou vendo, mas eu estou vendo a mãozinha dele levantada mais uma vez, né, Rogemar? Mas, assim, é muito importante isso, porque a gente tem notícias, por exemplo, de EFAs em que os estudantes já se formaram e viraram, por exemplo, feirantes. Né? Então, assim, na feira você pode levar alface, brócolis, a banana, mas quem sabe você não pode levar um biscoito polvilho de batata doce, quem sabe você não pode levar uma geleia, quem sabe você não pode, né, de repente entrar numa cooperativa, né? A F. Paulo Freire tem a Coapra, que é uma cooperativa lá de Acaiaca, que é uma parceira da escola. Então, isso tudo é para a gente provocar nesses territórios e nessas escolas esse tipo de engajamento. Mas diga lá, Rogemar, você estava morrendo de vontade de falar? Pode falar. Ô, Fabrício, você me deixou quietinho aqui. Não, você é um sábio, rapaz, você tem que sempre falar. Ah, coitado de mim. Mas, então, rapaz, eu passei por algumas experiências, assim, relacionadas, né, a essa questão de legislação, né? Foi em 2019, pelo sindicato, a gente organizou alguns produtores aqui para levar para a Feira da Agricultura Familiar, né, organizado pela FETAEG. Aí, assim, a gente teve muita dificuldade, né? Tiveram vários produtos processados, né, da agricultura, né, como doce, bolos. E aí, assim, sem rotulação, sem nada, aí a gente não sabia o tempo de carência, aí acabou que a gente teve que dispensar alguns produtos, mas também arriscamos levar alguns e acabou perdendo, na verdade, acabou estragando no meio do caminho, né? Foi uma experiência aí. Foi muito interessante, né? Assim, dá para a gente ver que, né, que há muita coisa que a gente não sabe, né? E a gente acaba se arriscando aqui, né, no escuro, e foi bacana. E também, Fabrício, sobre essa questão aqui, né, na nossa região, nas comunidades, assim, principalmente na minha, né, que é Vargem Alegre, a gente tem a produção de queijo, né? Queijo massa cozida. E aí temos mais de 6 da agroindústria, né? Já tem 2 já bem assim avançada, já tem até caldeira, né, de vaporização. Aí as demais são mesmo assim feitas na cozinha, né? Já tem um mercado, mas assim, aí são 2 que já tem todo o processo de rotulação, né? Os ingredientes, a questão nutricional. E as demais mesmo sem rótulo mesmo, mas tem todo o acompanhamento da Emater. A gente visita mais para aprender, mas assim, a gente ainda não tem contribuído assim, para que possa melhorar, que na verdade mais é por falta de conhecimento mesmo. Então,
acho que a partir de agora dá para a gente contribuir um pouco. Beleza? E é isso aí. Maravilha. É importante essas parcerias, né? Emater, principalmente, eu acho que todo município, praticamente, né, tem uma Emater, então acho que vale a pena. Parte do pessoal que eu trabalhei no mestrado foi via Emater, então foi uma parceria assim, muito importante, porque eles já conhecem, né, eles já conhecem as propriedades, eles já conhecem os agricultores, e às vezes, junto com a Emater, para chegar na vigilância, é interessante também acionar a Emater para essas conversas, né? Igual você colocou do Rogemar, né? Isso. Essa dificuldade, às vezes, de conversa. Então, talvez, via Emater, conseguir uma reunião ali e colocar, não ter medo de conversar com a vigilância e colocar a Emater como parceira, isso é muito importante, vale a pena, porque eles estão acompanhando já os processos, né? Então... É verdade. É uma força, assim, né, dentro dos municípios. Isso. E, na verdade, o pessoal ele tem mesmo um certo receio. Quando você fala em vigilância, o povo fica morrendo de medo, né? E eu acho assim, que as pessoas, a vigilância, né, esses órgãos, eles têm que mais ser parceiro. A pessoa está iniciando, então tem que ir conversar mesmo, está com dificuldade ali para regularizar. E é isso que a gente vem conversando mesmo, não ter medo de apontar ali que está com dificuldade, levantar a mão, trazer, né, a quem tem um pouquinho mais de experiência para que, né, sai dessa dificuldade, né? Acho que é isso mesmo. Sair dessa informalidade, porque quando está informal, às vezes você está invisível e tem possibilidade de atender outros mercados. Tem mercados sedentos pelos produtos da agricultura familiar, no bom sentido, né? Pessoas querendo comprar, que dão preferência, mas às vezes não sabe da existência, não sabe onde que está. Então, é interessante, né, essas parcerias. Verdade. E a gente aqui na EFA, a gente produz o doce de banana, né? Então, assim, é um processo inicial, tem muita coisa, então, assim, para a gente adequar, né? E aí a gente vai contando aí com a parceria, o Fabrício aí ajudar a gente aí. Quem sabe, né? Vai trazendo alguma coisa para cá. Bacana, a banana, né, que é uma fruta muito bem aceita, né, e tem N possibilidades, tem a banana passa, tem o doce de banana sem açúcar. Desidratada. Isso, é uma interessante. das próximas, o Rogemar, então eu já faço o convite aqui, deve ser meados de outubro, né, que a cozinha da escola vai receber um desidratador de alimentos também, né, desses de elétricos, assim. E aí a gente vai chamar o Daniel Mujali, acho que a Isabela conhece ele aqui. Sim, trabalha, né, com as frutas passas. Isso, e aí vamos convidar ele para a gente fazer uma conversa específica sobre a banana, igual nós fizemos com o Rodrigo sobre a Jussara, vamos fazer uma conversa específica sobre a banana e o foco principal na desidratação, né? Porque vão ter outros doces de geleia e tal. Mas é um outro mercado, né, Isabela? Hoje em dia, com o pessoal que pedala, com o pessoal que malha e tal, a bananinha desidratada, ela corre, né? O pessoal que faz essas caminhadas, é muito... O benefício, né? Só a fruta, você não tem que adicionar nada. Ela desidratada, o prazo de validade dela aumenta. Então, assim, é algo, você falou assim, desse risco de levar para outro lugar, a chance de estragar é muito menor e a aceitabilidade, né? É uma fruta que todo mundo gosta de banana, né? Pelo menos todo mundo que eu conheço come banana. E usa o mínimo de açúcar possível, né? Mesmo quando se faz ela em pote. Então, assim, pode fazer ela quase sem açúcar mesmo, né? Sim, o doce só da banana, né? Sem açúcar tem uma adesão muito boa. E aí vocês podem, inclusive, aproveitar essa experiência para o rótulo, porque se você não tem um rótulo, quem que vai saber que é um doce totalmente natural? É verdade. Né? Verdade. Então, é interessante, né, para isso. E estamos às ordens, que puder auxiliar. A questão da legislação, né, se vocês tiverem precisar, pode falar com o Fabrício me aciona, que eu puder disponibilizar, que eu tenho estudado muito legislação, então vocês fiquem à vontade. Não, tranquilo, não, bacana. Né, inclusive, assim, a gente enfrenta algumas dificuldades aqui, só que aí, assim, não é dentro da legislação de agroindústria, mas é uma coisa que está ligada, igual aqui a gente tem uma realidade, que é
o produtor, né, o agricultor produz o queijo massa cozida, e aí produz muito soro. Aí tem o porco que é engordado com soro lá, e o fubá, e nisso ele tá com a dificuldade que o excesso de soro aí foi para uma área de brejo, úmida, e nisso ele foi multado. Então, assim, a gente está com uma luta aqui, ele foi multado, inclusive, uma multa muito alta, e assim, Ela tem que fazer a o gente não descarte consegue. adequado. E aí tem assim, ele está buscando auxílio, inclusive, de um projeto, né, tem nascente, recuperação de nascente, só que os nossos órgãos aqui municipais, a prefeitura, é um processo que está saindo muito caro. Aí a gente está tentando viabilizar através de uma parceria mesmo, até com a FETAENG, a gente está dialogando, conversando e vendo o que se pode estar ajudando, né, para ele não ter que pagar essa multa, inclusive recorrendo também, né? Mas eu vou deixar Talvez espaço a aí. utilização do soro para uma outra receita, ué. Isso, tem que fazer Ricota. alguma coisa. Isso. Mas tá bom. Beleza. Rogemar, Deixar muito aí. obrigado. Tá vendo que eu Obrigada sabia? pela... Tá vendo que eu sabia que você ia fazer uma boa contribuição? Não foi à toa que eu fiz. Eu vi, você estava com a câmera fechada, mas eu te vi com a mão levantada. Obrigadão, viu, meu amigo? Ô, Isabela, tem mais duas pessoas aqui que manifestaram no chat. A Isabela Gomes, eu não sei se ela ainda está aí, falou que ela é da EFA 7. Eu não conheço essa EFA. Depois, se ela puder dizer de onde é. E diz que a escola já tem uma agroindústria implantada e gostou muito, que servirá de base para aprimorar os conhecimentos. Legal. Aí o Mantu também escreveu que achou linda a oficina, gostou muito e partilhou uma experiência, né, que ele tem lá na casa dele com a família, que é a relação que tem do pão integral para o PENAI. Recebemos a visita de inspeção sanitária, onde então iríamos fabricar o produto com essa autorização pela vigilância, fizemos e tivemos bom resultado com a produção. Inclusive, fizemos essa parceria umas 3 vezes. Chamo Mantu, moro no município de Morro do Pilar, estudo no 2º ano da F. Paulo Freire. Aí aqui também José Carlos, estudante da EFA de Malacacheta, e o projeto profissional dele é sobre produção de linguiça caseira. Antes de voltar a palavra, o Cleiton já pediu o link de presença, a Maírla colocou aí novamente o link. Então, só para dizer para vocês, pessoal, quem não preencheu, por favor, preencher aí no chat, é rapidinho o preenchimento. Então, tem esse comentário aí, pão integral no PENAI, você já viu também? Então, isso que eu ia comentar, é muito interessante, gente, a conversa, né? Porque, por exemplo, o PENAI, a parte dos processados, tem uma flexibilidade de adequação com a família. Então, por exemplo, se eles querem um panificado, então, seja pão, biscoito, é possível chegar um formato. Então, às vezes, a família ela não produz o pão integral, mas se tem a demanda... É interessante, então, você talvez testar uma receita para atender naquele momento. Eu trabalhei com uma família de Araponga, que estava fazendo isso, pão de abóbora para o PNAE, que foi assim também. Eles tinham a demanda do pão, mas aí era para crianças, e aí conseguiram chegar nesse formato, do pão de abóbora. Então, essa conversa é interessante, talvez de marcar com a prefeitura, enfim, falar, a gente produz, mas a gente tem possibilidade de adequação, né? Às vezes de colocar uma receita mais saudável, às vezes até com a própria nutricionista do PENAI, porque aí você chega no formato e aí consegue atender, né? Então é interessante, sim, muito, muito boa parceria. Né? Isabela, queria te perguntar uma questão que também está cercando o nosso projeto, aproveitar essa questão, para que você pudesse falar um pouquinho da polpa de fruta, né? Por que ela é mais complicada? Eu vi que já é a inspeção pelo mapa. Tem alternativa, tem saída, tem algum caminho para isso? Como que é? A polpa de fruta, ela é fiscalizada pelo mapa por causa do alto risco de contaminação. Por quê? É um produto muito manipulado, né? Então, a fruta, ela é descascada, às vezes várias mãos, e aí ela passa por uma máquina, e dependendo da forma que ela é envasada, se é de forma muito artesanal, então aquilo passa por um recipiente, que põe num funil, que põe num plástico, e que derrama. Então, assim,
um alimento que, por conta disso, ele foi passado pelo mapa por causa de altos riscos comprovado em análises, né, de alimentos. Você faz análise de polpa, a chance de ter algum tipo de contaminação. Aí uma saída que eu acho, assim, fica a dica, que é bem interessante para o pessoal, é vender a fruta congelada. Em vez de fazer a polpa, entra no PNAE como fruta congelada, porque aí consegue via vigilância sanitária. Eu até tenho aqui em casa a legislação, que eu posso até te encaminhar depois. Então, em vez de fazer a polpa, lembrando que polpa tem toda uma legislação do padrão de identidade, então não pode pôr água, é só a fruta, porque aí, às vezes as pessoas fazem com uma quantidade maior de água, e essa água tem algum tipo de contaminação. Como não passa por nenhuma fervura, enfim, se tiver contaminada, aí a fruta é doce, uma polpa doce, às vezes numa água contaminada e com mãos contaminadas, aquilo vira uma coisa louca, assim. E principalmente se for para criança, né, que o fruto é in natura, você bateu ali e deu para a criança tomar, por exemplo, numa escola. Então, eu aconselho vender como fruta congelada. Então, assim, ter o cuidado da higienização, né, da fruta, talvez pica em pequenos pedaços, ou a fruta inteira mesmo, sei lá, o morango, congela, e aí tenta oferecer como fruta congelada. Ótimo. Porque aí entra naquele KINAI lá do produtos vegetais, vegetais, que aí pode ser a fruta, enfim. E aí tem uma legislação da Anvisa mesmo que enquadra nisso aí. Agora, no ponto de vista da escola, para ela ter seu suco ali para o seu dia a dia, uma polpa congelada, não teria nenhum problema. Ela só não pode partir para a parte de comercialização, é isso? Desde que eles sigam as boas práticas para produzir essa polpa, guardar e sacar. A questão dessa venda depois é porque isso só consegue via mapa, porque aí vai ter o registro do mapa, e é um processo mais demorado, as próprias adequações às vezes ficam mais caras para fazer do local, o tipo de instrumentos que se utiliza. Não estou falando que é impossível, não, tá, gente? Que quem manipula vai contaminar. Mas é uma realidade, né, que a gente tem, e por isso que hoje é o mapa que fiscaliza, que é um processo mais complicado, assim, não é então, pela Anvisa. Então, só para ver se eu entendi, antes de voltar para o Roger Marques, ou faz isso, por exemplo, época de manga, né? Manga perde... Manga congelada. Ou vende a manga congelada, ou faz a polpa e não vende, fica para uso na escola. Sim, usa na escola, sim. Entendi, beleza. Então tá. Rogemar. Oi, Fabrício, boa noite. Não é o Rogemar, não. A gente está participando junto aqui. E meu nome é Giane, eu estou aqui de Quiri também, né? Eu fiquei com uma curiosidade, né, sobre a questão que ela falou da fruta congelada, porque na minha região, lá na Bahia, né, Santa Maria da Vitória, tem muita manga e, né, acaba perdendo muito, né? E a gente já tentou fazer um processo para conseguir entregar a polpa, mas não conseguiu justamente por causa que essa adequação às vezes fica muito cara, né? A gente não conseguiu ainda. E eu fiquei curiosa para saber sobre como que funciona o processo aí, né, para fornecer a fruta congelada. No caso, se tem como fazer isso com a manga e como funciona também. Como que é seu nome? Você pode repetir? É Jeane. Jeane. Boa noite. Então, aí vai depender das conversas com o local. A fruta, ela pode ser toda inteira, que é o que eu mais indico, é não mexer na fruta demais, porque aí mexeu o risco de contaminação e até pelo prazo de validade. Quando você, dependendo da manipulação, se você contaminou, todo o prazo de validade ele vai ser diminuído, de qualquer alimento, né? Então, se tinha uma durabilidade, sei lá, de 1 mês, 2, 6, isso vai cair. Então, fazendo uma boa higienização da parte externa, vamos pensar na manga, a casca, uma boa higienização. Se conseguiu um volume e congelou, ao invés de você entregar uma fruta
em temperatura ambiente, que ela vai estragar mais rápido, porque é uma fruta muito doce, se ela estiver madura. Temperatura, açúcar, umidade. São os 3 principais fatores para o processo ali, não necessariamente contaminação, deterioração de qualquer alimento. Então, você congelando é como se tivesse parado ela no tempo, né? Então, dependendo, se você consegue manter uma temperatura que ela não vai descongelar com facilidade, é como se você preserva as propriedades nutricionais, tudo, e a característica dela ali. Se a utilização dela vai ser para um suco ou para um doce, enfim, para quem você está vendendo, chegar nesse acordo. Geralmente, o que eu trabalhei com o pessoal era morango, que vendia o morango, os pacotinhos dele bem higienizado, mas inteiro. Tirava só ali aquele talinho, não partia nem nada, bem higienizadinho nos pacotes, inteirinho para PNAE, que aí conseguia vender. A partir do momento que depois bateu, não sei o quê, passou de um saquinho para o outro para virar polpa, aí já não dá certo mais por conta de ser o mapa que fiscaliza. Então, o congelamento para qualquer alimento, pensando nesse prazo, ele é interessante, se estiver bem higienizado, embalado em recipientes adequados, bem fechadinho, é uma alternativa muito interessante para a venda. É bem interessante mesmo. Eu vou passar essa informação para o grupo de mulheres lá da minha região, porque eu ainda não tinha ouvido falar, né? Na verdade, não tinha pensado ainda nessa alternativa. E para nós vai ser muito bom se a gente conseguir, né, tá fazendo isso, para evitar mesmo desperdício, né, dessas... Sim, sim. E aí, dependendo, pode ficar meses congelado. Se não ficar trocando temperatura, descongela, congela, que isso aí não pode, né? Manter ali congeladinha, bem acondicionada, bem limpinha, não tem problema nenhum. As perdas nutricionais são muito pequenas. Muito obrigada aí pela informação. Me ajudou demais. Acho que é importante a gente dizer também, né, Isabela, nisso tudo, que essa gravação não é à toa que a gente está gravando, né? Isso é para disponibilizar mesmo, para rodar. Acho que muito bom, né, que isso vai estar disponível para as outras EFAs, e também alguns materiais que não vai ser hoje, depois a gente pede a Isabela com calma, e a gente pode compartilhar isso com vocês também, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos organizando esse acervo e vamos entregar isso nas mãos da EFA Paulo Freire, físico e depois digital ali no pendrive, né, numa nuvem e tal. Para compartilhar com as outras. E depois fica livre para a EFA Paulo Freire fazer essa partilha. Mas se antes disso, né, a Giane precisar disso com muita urgência, fala com a gente pede a Isabela a legislação específica lá para apoiar. Tem mais um comentário aqui. Na verdade, o Mantu continuou da sua fala lá, ele falou sobre que, quando você falou da encomenda de pães, né, ele disse que teve outras famílias que ficaram por conta só do feitio do biscoito de polvilho. E o mais maravilhoso é que o pão é integral, que eles fizeram lá, né? Aí a Catilane colocou, eu sou Catilane, aluna da EFA de Jacaré, e estudo o 3º ano. Gostei muito de participar da palestra, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência que vamos poder usar no nosso dia a dia, levaremos para o nosso futuro. Aí eu acho que ela faz uma pergunta. Essa última fala que você falou, que não pode exercer muita água quando for fazer a polpa. Igual, essa água pode ser água filtrada para produzir a polpa? Muito obrigado, a palestra foi uma experiência maravilhosa. Em relação à polpa, não é nem qualidade da água. Assim, primeiro que todo o alimento processado, de acordo com a legislação, a água ela deve ser tratada. Apesar de nem sempre concordar com isso, porque entre uma água maravilhosa de mínimo e uma água cheia de cloro, mas, né, tem as coisas da legislação. Em relação à polpa, porque polpa de fruta, caracterização de polpa, ela não deve ser adicionada de água, porque polpa entende-se como a parte polposa da fruta, comestível, carnosa, né, que a gente fala. Então, teoricamente, o que a gente bebe quando mistura ali, a gente não bebe nem suco, a gente bebe refresco, porque colocou a água, ele já perdeu a característica de integral, de sem, né? E a polpa é a mesma coisa. Não se deve colocar água para fazer polpa, a não ser, dependendo do tipo de fruta,
as quantidades mínimas, aí tem uma legislação específica para cada fruta. Então, a legislação de alimentos é assim, tem uma específica para polpa de abacaxi, uma para polpa de manga, para polpa de não sei o quê. Aí, vocês precisando, né, pode me pedir específico, que aí eu acho isso aqui e mando. Mas é porque a caracterização de polpa não se deve utilizar água. Se você compra com água, deixou de ser polpa. Entendeu? É isso. Beleza. Pessoal, já falta aqui no meu relógio 4 minutos. Mais alguém quer fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, quer falar aí a partir da sua própria EFA, da sua realidade? Às vezes é a sua família, sua mãe, seus tios, querem colocar alguma situação aí, aproveitem o momento, nós já estamos encerrando. Bom, se não, a gente agradece muito, Isabela, muito obrigado, assim, foi excelente, né, para a condução do restante que a gente tem de projeto, acho que tirou dúvida de muita gente aqui também, então só temos a agradecer a você. E aí, Maírla me lembrou aqui, nós temos um print para tirar. Normalmente a gente tira um print aí, toda a oficina, para deixar registrado, né? Da foto. Eu que gostaria também de agradecer, né? Eu gosto muito de conversar sobre essas realidades, até porque é o que eu trabalho. Então, tudo que vocês estão me falando, já passei por isso em algum momento dos trabalhos com as agroindústrias, né? Da agricultura familiar, dos empreendimentos, das cooperativas. E, assim, o que vocês estão tendo dificuldade aqui, com certeza é dificuldade. Então, quanto mais a gente conversa sobre, compartilha informação, o que vocês acham que foi legal aqui, conversa com o vizinho, conversa com um colega de vocês, porque é isso, né, gente? Esse processo é para isso mesmo, é para compartilhar as informações, para auxiliar, para que a gente possa ter muito produto processado aí das agroindústrias familiares, das EFAs, né, e ver cada vez mais esses produtos para o consumo de todos, né? E aí, por que não com rótulo completo? Por que não com a embalagem adequada? Não significa que é da agricultura familiar ou é de uma empresa, uma agroindústria de pequeno porte que não precise, ou que não deva, ou que tem que ficar na informalidade. Pelo contrário, né? Eu torço muito e sempre que eu posso, assim, é para incentivar de fazer mesmo e de colocar isso para todo mundo. Vocês fazem produtos maravilhosos aí e tem muita gente deixando de consumir, às vezes consumindo algo que não tem qualidade, né? Fortalecendo coisas que a gente não gostaria que fortalecesse, em vez de fortalecer os circuitos curtos, né? Os pequenos empreendimentos, as mulheres, que geralmente as que estão à frente aí, né, desses processamentos. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma, né? E de compartilhar o que eu estudo também, né? De pôr isso a público, né? Que a gente fica estudando, tem que pôr a público, né? De alguma forma. Maravilha, bom demais. Pessoal, depois desse agradecimento da Isabela, não acredito que vocês vão ficar de câmera fechada na hora de tirar a fotinha, né? Nós vamos dar um print aí, quem puder abrir a câmera aí, por favor. Essa Giane aparece um pouquinho aí, Rogemar também. Aí, Antônio apareceu. Catilane. Vamos ver se mais alguém aparece aí. O pessoal tá tímido? Aí, o Marcos Paulo. Maria. Maria tá sempre presente com a gente, né, Maria? Coisa boa. Então, vamos lá. Vou contar 3 aqui. Deixa eu achar o botãozinho. 3, 2, 1 e... Aí, só um minutinho, porque às vezes eu falho aqui. Espera só um minuto que pode ser que deu errado. Olha só, falhou. Tá vendo? Vamos lá, mais uma então. 3, 2, 1 e... Aê, agora sim. Aê. Beleza. Então é isso, pessoal. Deixa eu interromper aqui a gravação. Muito obrigado a todo mundo que participou.